O senador Lazier Martins nasceu em General Câmara e tem 73 anos. É advogado e jornalista. Trabalhou na então radiodifusora e emissoras do Grupo RBS. Venceu a disputa para o Senado na eleição do ano passado e em 2015 e completa o primeiro ano de mandato. Boa tarde, seja bem-vindo, senador Lazier Martins. Boa tarde, Luiz Gustavo, Guilherme, a Maressa da produção, né? Quem mais está na produção? Ayrton, O Ayrton, que fez contato com o Carboneira, meu assessor de imprensa, que está aqui presente, os amigos da equipe técnica, telespectadores, é um prazer estar aqui. Eu acrescentaria, Luiz Gustavo, que eu também trabalhei por 24 anos na Caldas Júnior, na Rádio Guaíba, sim, Correio do Povo e TV Guaíba. Perfeito. De modo que eu tenho uma vida de 50 e poucos anos na comunicação. Sim. E sou um jornalista que estou senador. Bom, quero incluir outro jornalista na conversa, Guilherme Roquette, também jornalista da Ubra TV, está conosco para nos ajudar nesta sabatina que vamos fazer com o senador. E começo passando a palavra, então, para o nosso querido colega. Bom, a gente não pode começar, né, senador, falando de como é que foi esse seu primeiro ano, como é que está sendo esse seu primeiro ano no Senado Federal, senador Lazier, o senhor que, né, trocou de lado, né, deixou, então, o jornalismo e passou a ser a fonte, o entrevistado a partir de agora. Guilherme, eu fui para a política depois de refletir por 30 anos. Eu sempre fui muito convidado para entrar na política, mas resisti muito. Entretanto, quando começou a degringolar a política, a perda de crédito dos políticos, os desvios de conduta na política, eu que era um crítico, cansei de ser crítico. Eu me sentia repetitivo, monótono e às vezes até revoltado, indignado, porque a coisa tendia cada vez pior. Então, quando houve aquele famoso protesto em junho de 2013, aquilo me emocionou muito, muito. Aquilo ali foi uma gota final para a minha decisão. Eu vou para a política. Eu vou porque aqui, diante de câmeras e microfones, eu estou cansado de cobrar, criticar e não resolve nada. Então, mesmo sem querer ser um Dom Quixote ou uma andorinha querer fazer verão, eu disse, olha, eu vou brigar dentro da política. E aí aceitei um dos tantos convites. Sempre tive uma identificação familiar com o PDT. O meu pai foi um fervoroso trabalhista e eu acompanhei ele à época de criança, os comícios, e ele sempre foi getulista, brisolista, grande admirador do Alberto Pasqualini, que foi o ideólogo da doutrina trabalhista. E aí aceitei um convite do PDT, concorri, o Partido da Educação, que é o que eu acho que é o ponto, sim, de partida para revolucionar esse país, tem que ser pela educação, e concorri uma eleição difícil contra dois governadores, o Olívio e o Simon, e tive a felicidade e a responsabilidade de vencer as eleições com 2.145.000 e uns quebrados uns votos. E estou gostando, sabe, que não me arrependo, até o contrário. Eu hoje estou consciente de que se imaginasse como é que funcionava, eu teria ido antes. É verdade que nós estamos enfrentando uma época tenebrosa, não é? Complicadíssima, uma série de crises como há muito não se via, né? A crise econômica, que é a pior de todas, que o povo está sofrendo e tende a sofrer mais, porque o ano que vem vai ser pior que esse, lamentavelmente. Crise política, crise moral e às portas de uma crise institucional, se vier a acontecer um processo de impeachment, como há uma tendência. Mas eu estou gostando, para arrematar a sua primeira pergunta, eu estou gostando muito, porque eu estou em 5 comissões, onde se geram as leis, sim, onde a gente debate exaustivamente, a gente apresenta emendas, a gente estuda, e há um grupo de senadores muito qualificados, nós temos lá uns 20 senadores admiráveis. Sim. E então eu estou bem, estou gostando, eu já tenho 14 projetos de lei em andamento, não é? Tem um até que está bastante adiantado,
que é um que eu estou investindo muito nele, que é mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inconformado que a dona Dilma tenha levado 9 meses para indicar um substituto do Joaquim Barbosa, isto é, o presidente da República escolhe quem ela quer e quando quer. Isso torna o Poder Judiciário dependente do Executivo, o que contraria a própria Constituição. Mas, no resumo, era isso. Bom, eu até tenho uma pergunta com relação a essa proposta dos ministros, mas eu queria começar por um outro lado, senador. Hoje o Rio Grande do Sul enfrenta um dos momentos, talvez o pior da sua história, no que diz respeito às finanças, com contas do Estado sendo bloqueadas a toda hora pelo governo federal. Como a bancada gaúcha e, no caso, o Senado, que representa os estados, pode fazer para ajudar, ou o que precisa ser feito agora nesse momento? Objetivamente, Guilherme, junto com a Anamélia e com o Paim, nós estamos com um projeto de lei em andamento na Comissão de Educação e Justiça, tentando demonstrar que a dívida já está paga. Em 98, quando o Antônio Brito fez o acordo com o governo federal, com a União, o Rio Grande do Sul devia 9 bilhões de reais. Já pagou 23 bilhões e está devendo 47, com um juro extorsivo de uma verdadeira madrasta e não uma mãe, como deveria ser a presidente da República, a União, em relação aos seus filhos, que são os estados. Então, estamos tentando isso. Nós estamos tentando outras coisas também. Estamos tentando reabilitar a Lei Candir, que tendenciosamente não sofreu a regulamentação até hoje, porque o governo não quer abrir o cofre, enquanto que os estados exportadores, como é o Rio Grande do Sul, um dos 3 mais importantes exportadores do Brasil, ele não recebe o que recebia no começo. Então, há 9 anos, ele recebe uma mísera cota, quando deveria receber em torno de e um pouco mais de 1 bilhão de reais por ano com a Lei Candir. Então, se nós conseguirmos levar adiante, Minas Gerais está nessa luta junto, aí, quem sabe, nós teremos uma recuperação, embora hoje o governo federal esteja exaurido por má gestão, está sem recursos também, vocês estão acompanhando tanto quanto eu e os telespectadores também. E tivemos há poucos meses, visitando o presidente do Supremo, um grupo nosso de senadores e alguns deputados, éramos 10 mais ou menos, o presidente Lewandowski do Supremo, para apressar o julgamento daquela ação promovida pelo governo do Rio de Janeiro, que trancou os royalties do pré-sal, porque, tendo havido já lei e sancionada pela presidente da República, daria para agilizar a extração de petróleo do pré-sal e fazer aquela distribuição para os estados que a lei prevê. Entretanto, para azar dos azares, o petróleo foi lá embaixo. Sim. Há 1 ano e pouco atrás, um barril de petróleo valia $110. Hoje está valendo $43. Então, por isso também, até a extração de petróleo está paralisada, porque não vale a pena, dá prejuízo hoje extrair, porque está muito barato. Então, é um conjunto de fatores que conspiram contra o nosso Estado, que está literalmente quebrado, não por culpa do Sartori. Essa bomba, esse foguete pelo rabo, coitado do Sartori, que me perdoe, meu amigo Sartori, que eu admiro tanto, mas o Sartori recebeu uma herança maldita, que foi construída ao longo de 36 anos. Um governador passando para o outro em piores condições. E estourou nele, porque há tempo já estava para acontecer esse estouro. Foi cair nas mãos dele também por causa da gestão anterior, que deu aumentos muito elevados, que agora já estão tendo que ser pagos, e isto esvaziou ainda mais o cofre do governo, que não tem mais capacidade de endividamento, isto é, não pode tomar empréstimos. O Tarso fez os últimos empréstimos possíveis, como é um Estado totalmente endividado, ele não tem mais direito de fazer empréstimo. Os depósitos judiciais também esgotados, a arrecadação lá embaixo, cada vez caindo mais. Então, é uma situação muito difícil que o governador está enfrentando. Senador, bom, estamos falando de crises nesse primeiro bloco, falamos de uma crise econômica que pode e deve piorar em 2016, falamos também da crise do Estado. Agora, da crise institucional, que o senhor falou agora há pouco, né? A cada dia a gente tem novos desdobramentos a respeito da Operação Lava Jato, temos nomes como o do senador Fernando Collor, temos nomes como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
O que pode ser feito, como é que a gente pode entender a política e o que os políticos, especificamente em Brasília, estão fazendo para retomar uma credibilidade, retomar a imagem da política brasileira? Essa sua pergunta, Luiz Gustavo, é para um seminário de vários dias. Temos que resumir em alguns minutos antes do intervalo. Eu vou tentar responder em 3 ou 4 minutos. Quando se vive um conjunto de crises, como este conjunto nós estamos vivendo, a única coisa que se tem são incertezas. Mas dentro do que é possível é especular. Vamos pela ordem. A mais premente do momento visa Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um sujeito que está enganando há horas, né? Mentiu na CPI da Petrobras, foi uma CPI que não prestou para nada, foi uma CPI chapa branca, onde, na verdade, o que os deputados ali queriam era encontrar uma maneira de desmoralizar o Lava Jato. Mas veio de contrabando nas explorações, veio o depoimento dele, do Eduardo Cunha, e a certa altura perguntaram para ele, você tem dinheiro no exterior? Ele disse, não tenho, mentiu. Ora, só esse fato já é suficiente para a cassação do mandato pelo Conselho de Ética da Câmara, embora esse Conselho tenha maioria a favor dele. Então, vai ser um escândalo se não cassar. Mas, se não cassar, quem vai cassar o Eduardo Cunha vai ser o Procurador-Geral da República, que já tem uma representação lá no Supremo contra ele, agora está entrando com outra, depois que vieram o número das contas e os bancos onde estão os valores, ou estiveram os valores depositados, estavam e alguns estão ainda na Suíça. Então, ele entrou com uma segunda representação. E um grupo nosso de 3 senadores e 5 deputados federais também fizemos uma representação e juntamos ao do procurador. Então, eu acho... Quais senadores são? O Capiberibe, o Randolph e eu. São os 3. Bom, e aí tem vários deputados. Bom, eu acho, tenho impressão, tenho sentimento de que até o fim do ano, até o 17 de dezembro, quando de fato encerra os trabalhos legislativos, eu acho que até lá ele cai. Porque estão se precipitando fatos e mais fatos e é um aglomerado de fatores que eu acho que ele não vai resistir. Bom, aí vem a segunda etapa, e a dona Dilma. A presidente Dilma tem vários erros, né? Sob um certo aspecto, uma tragédia de erros, sob um outro aspecto, uma comédia de erros. Porque tem coisas terríveis. Porque quando, em março do ano passado, no início da campanha, ela disse que o ano de 2015 terminaria com superávit de 143 bilhões de reais. Aí veio a eleição, ela se elegeu, olhou melhor as contas, aí chegou em dezembro, fez uma nova declaração de que só então ela tinha percebido a gravidade da crise. E aí ela disse que o superávit para 2015 não era mais 140, mais 60 bilhões. Aí ela assumiu e em março, olhando melhor ainda, ela disse que o superávit seria de 8, apenas 8. Então, veio de 143, já está em 8. Aí vem agosto, o TCU, o Tribunal de Contas da União, apresenta as pedaladas e, ao lado das pedaladas, o outro fator tão ou mais grave do que as pedaladas, que era a incontável emissão de títulos de crédito sem autorização do Congresso, o que é crime contra a lei da responsabilidade fiscal. Não é? Então, esses fatores todos. Isso para julgamento do Congresso. Enquanto que está correndo um pouco mais atrasado e de uma maneira mais sigilosa, lá no Superior Tribunal Eleitoral, Sim. A denúncia de que ela foi eleita, junto com o Temer, com verbas provindas das propinas da Petrobras. Então, esse ano com ela não acontece nada, a não ser que ela renuncie. Mas aí vai se transferir para março do ano, fins de fevereiro, março, depois do Carnaval, como em tudo no Brasil. Aí é que vai se examinar a situação dela, se vai cair ou não vai cair. Num primeiro momento, se ela cai pelo Congresso, se houver um impeachment, ou logo adiante, aí o PT vai pressionar, ou alguém vai pressionar, o PMDB, alguém vai pressionar
para que o Superior Eleitoral também julgue as propinas, aí cai o Temer. Sim. Aí, então, tem que acontecer, lá para meados do ano que vem, dentro do prazo constitucional de 180 dias, Sim. tem que haver uma nova eleição. E qual a sua posição? O senhor acha que ela precisa deixar o cargo? Não, isso a lei diz que não. Que o presidente da República, quando sofre denúncia, que é recebida, na expressão jurídica, não é? O Ministério Público oferece, o Supremo recebe. Quando recebe denúncia, tem que se afastar. Isso está na lei. Tem que se afastar e entregar a presidência ou para o vice ou para o presidente da Câmara dos Deputados. E há essa denúncia? O senhor entende que há Contra essa... ela ainda não. Contra ela não há denúncia ainda. Não há denúncia ainda. O senhor acha que ela tem condições, então, de permanecer no cargo? Até março do ano que vem é certo. A não ser que renuncie. Agora, se houver o que está articulando muito, o PSDB, e nos bastidores, o PMDB, para que o Temer assuma, Sim. né? Que tem inimigo na trincheira dela. Sim. Aí pode acontecer o pedido, a proposta de impeachment, que deve ser feita dentro da Câmara dos Deputados. Aí os deputados votam, não é? E por maioria se aprovam, aí se abre o processo, presidido pelo presidente do Supremo e julgado pelo Senado. Conexão RS especial, recebendo hoje o senador Lazier Martins, do PDT, que conversa sobre diversos assuntos. Começamos no primeiro bloco falando sobre a crise institucional política no Brasil, a crise no Estado, e com a gente também o Guilherme Roquette, que é jornalista da UBRA, e pode fazer a próxima pergunta. Bom, senador, alguns dos projetos que o senhor tem apresentado seguem na linha mais da austeridade, do gasto do dinheiro público de uma forma mais responsável. Um deles cria o limite de gasto de dinheiro com cargos em comissão, só que essa proposta, pelo que nós visualizamos no portal do Senado, ela foi retirada da pauta. Por que ela foi retirada da pauta? Ela foi retirada porque eu recebi uma série de ponderações que eu estava sendo muito rigoroso em permitir apenas 10%. Então, como eu não posso reapresentar no mesmo ano, eu estou deixando para reapresentar no ano que vem, então passando para 20%. Porque realmente haveria seriam dizimados incontáveis cargos de confiança dentro do próprio Senado, em toda parte, então eu aceitei. Outra proposta que o senhor, deixa eu só buscar aqui, é a questão que nós já conversamos no bloco anterior, da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que seriam, então, pela proposta, escolhidos por uma lista tríplice com um mandato de 10 anos e sem poder se eleger novamente por 5 anos. Por que o senhor entende que é necessário fazer essa alteração? Bom, eu entendo que, conforme a Constituição brasileira, os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Mas como se procede no Brasil, nós temos visto um aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Só para citar o caso, no atual governo, o governo PT, tem 8 ministros nomeados ou pelo Lula ou pela Dilma. Aí apresenta um ministro como o senhor Dias Toffoli, que fez concurso para juiz de direito, não passou, foi advogado do José Dirceu, foi advogado do PT, então não se deu por impedido no julgamento do mensalão. Então isso causa um mal-estar, um constrangimento que nós não precisávamos viver, porque se desconfia do voto dele, não é? Apenas como exemplo. Por outro lado, Joaquim Barbosa, por razões pessoais e de temperamento, que poderia ter ficado mais tempo por sua qualidade e pelo prestígio que conquistou da população brasileira, não ficou no Supremo, pediu aposentadoria antecipada, porque ele não se entende bem com Lewandowski. Eles têm divergências profundas, vocês viram durante o mensalão, sabe disso. Então, saiu por isso. Bom, o próprio Lewandowski, de vez em quando, desperta desconfianças, porque foi indicado para o Supremo pelo Lula, era um visitante de copa e cozinha do Palácio da Alvorada, era conhecido da dona Marisa Letícia, aquela história toda. Então, 2 fatores. Terceiro,
Aposenta-se o Joaquim Barbosa, o Supremo passou a ter um novo critério de julgamento, não mais, em certos casos, pelo pleno, mas sim por 2 turmas, né? Cada turma de 5 ministros, deixando sempre o presidente fora para quando há empate no pleno. Bom, como saiu o Joaquim, uma das turmas ficou com 4. Sim. Aí começou a dar empates e mais empates. Não tinha como decidir dentro das turmas, porque faltava um ministro. E a dona Dilma esperando 9 meses para indicar o substituto, que foi o doutor Fachin. Bom, então, o que isso logo dá a entender? É que o Supremo tem dependência do Executivo. E isso há muitos anos a gente fala, o Supremo é nomeado pelo Executivo e tal. Então, para cortar com essa dependência, e eu já pensava nisso, fiz muitas críticas na minha época de comentarista, eu fiz uma proposta de emenda constitucional no sentido de que se tire das mãos do presidente a escolha, mas sem tirar definitivamente, passa por lá ainda, porque senão eu ia criar um debate inesgotável na Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu propus que se criasse uma comissão de juristas de reconhecida competência e idoneidade, integrada por presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente Superior do Trabalho, presidente Superior Militar, Procurador-Geral da República, presidente do Conselho Federal da OAB e presidente do TCU. Sim. Esses juristas se reúnem até um mês da vacância e escolhem uma lista tríplice entre grandes juristas brasileiros naqueles mesmos requisitos da Constituição. Pegam essa lista tríplice, aí sim, aí mandam para a presidência da República. Sim. E a presidência da República tira o nome e manda para a sabatina do Senado. Isso se aplicaria também aos tribunais de contas Por do Estado? enquanto, não, mas é evidente que viria depois. Porque a gente percebe uma situação muito semelhante aqui no Rio Grande do Sul. Isso, com o tempo, se projetaria, e até acho que depois até seria por lei ordinária, porque vem o exemplo de cima, aí para o STJ, para os tribunais superiores, para o Tribunal de Contas da União, e os estados se encarregariam de fazer o mesmo com relação aos tribunais de justiça estaduais. O senhor também é autor de uma proposta que regulamenta viagens de autoridades com aviões locados ou do governo. Que mudanças essa proposta prevê, senador? Eu estou enfrentando um probleminha aí, que eu já vou contar para vocês. Sabe nas mãos de quem caiu esse projeto? Do senhor Edson Lobão. E não vou fazer mais comentários. Sim. Quando eu vi a notícia, uns 2 meses atrás, de que de 1º de janeiro a 31 de agosto, os jatinhos da FAB foram usados pelos ministros e por autoridades do Legislativo 2.026 vezes. 2.026 vezes. Isso custa caríssimo. Por que não tomam um avião de carreira? Os nossos ministros, Padilha, o Pepe Vargas e outros, eu tenho, seguidamente estão no mesmo voo de carreira que eu venho de Brasília. Por que não fazem igual como ele? Não, é um jatinho especial para passar o fim de semana. Em Maceió, em Manaus, em Recife, né? Sedes distantes de Brasília. E é tão fácil assim fazer uma requisição para um voo, senador? Eles fazem Sim, pronto. eu digo porque é o que Atualmente parece... é muito fácil, muito fácil. Bom, aí o que eu fiz? Eu entrei com um projeto que está bem articulado no projeto. Tem que justificar o motivo da viagem, quem autorizou, por quanto tempo, né? Quem está indo, se está levando família ou não está levando família, né? Qual é o custo dessa viagem, enfim, vários requisitos. Eu fiz esse projeto e pensei o seguinte, eu quero fazer um teste, porque tem alguns projetos de lei no Senado, isso a gente vai aprendendo aos poucos, em que a gente prepara o projeto e vai lá e escolhe um relator da confiança da gente e de toda a idoneidade. Bom, eu vou procurar. Eu, por exemplo, quando fiz esse projeto
dos ministros, eu procurei o Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, que é um dos melhores senadores que nós temos. Aí o Ricardo disse, puxa, eu gostaria muito, mas eu tenho um projeto muito parecido com o teu. Se me passares para mim, eu vou propor várias emendas para adaptar o meu. Então é bom... Não, então tá, tirei... Fui ao Anastasia, Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais. Um excelente senador, excelente. Disse, Anastasia, claro que eu aceito, tal. Há poucos dias me comunicou, aceitei na íntegra o teu. Está muito bom, já estou levando para a votação nos próximos dias. Então, a gente pode fazer, mas teve um... Eu vou ver o que eles vão fazer. Porque tem o presidente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça está lá há muitos anos. Sim. E ele é um homem de confiança do Renan. Dito e feito, caiu na mão. No outro dia, Edson Lobão. Caiu na mão do Edson Lobão, gaveta. Está na gaveta. Claro. Está na gaveta há 50 dias. Aí o que eu vou fazer? Nesta semana, eu falei com a minha chefe de gabinete, o que você acha? Não, espera mais alguns dias e vai nele, pede para ele. Se ele não pode, se ele está muito ocupado, pede para tirar e vão passar para outro. E assim eu tenho um projeto lá também tentando agravar a situação do regime semiaberto dos presos, porque essa criminalidade impressionante que prolifera aqui na região metropolitana, quase 60% são de presos em regime semiaberto. Sim. Bom, já vamos entrar nessa questão do sistema prisional do Brasil, que é uma questão muito importante, mas só para não perder o gancho, Guilherme, já que a gente fala em gasto público, essas viagens geram custos, a gente tem ideia do quanto se gasta apenas nesse detalhe, né, nessa situação. O governo diz que a CPMF, por exemplo, é necessária para a sua estrutura. O senhor é a favor da recriação desse imposto, já que se fala tanto em impostos no Brasil como uma das soluções para resolver esse problema de caixa? Se a presidente da República cumprisse as obrigações dela, fizesse o tema de casa dela, eu seria a favor. Mas ela não cumpre. Ela quer, de novo, jogar em cima da população, em cima dos contribuintes, mais um imposto, enquanto que ela prometeu diminuir o número de ministérios e fazer grandes cortes, inclusive nos 23 mil funcionários que tem pelo Brasil afora. 23 mil cargos de confiança. Diz que ia acordar no mínimo 3 mil. Sabe quantos ela cortou até agora? Nenhum. Nenhum. E não só isso. Como agora houve essa barganha para tentar garantir o não impeachment, ela trocou vários ministros. Sabe o que aconteceu? Os novos ministros buscam os funcionários de confiança deles e não dispensam aqueles que estavam antes. Então, houve uma sobrecarga de mais funcionários públicos. Então, aí não dá. Quer dizer, sempre nós, contribuintes brasileiros, aí não. Sim. Se cumprisse as obrigações de cortar e diminuir a gastança, incluindo nessas viagens absurdas que são feitas, custosas, mas nada disso, quer dizer, é sempre em cima do povão que paga imposto. Senador, o Rio Grande do Sul recebeu aí nos últimos, é possível apontar, do ano passado para esse ano, um grande contingente de imigrantes que vieram de países, então, como Gana, Haiti, Senegal. Muitos municípios precisaram fazer até uma força-tarefa para receber essas pessoas, como lá em Caxias, a equipe da Ubra TV esteve por lá. O que o senhor acha desse fluxo migratório? O senhor acha que o país está preparado para receber essas pessoas? Deve receber ou deve restringir? Agora não dá mais para restringir. Porque nós votamos há uns 45 dias atrás, até eu tive 4 emendas que foram aceitas. O relator foi o ministro Aloysio Nunes Ferreira, muito bom senador. A nova lei de imigração substituiu a famosa lei dos estrangeiros. E pela nova lei de imigração não se impede ninguém de entrar no Brasil, desde que preencha aqueles requisitos. Folha corrida, não é? Ficha limpa, etc. Então, nós não... E se tornou um país muito solidário, humanitário. A marca da nova lei de migração do Brasil é ser humanitária. Então, não se rejeita ninguém. Diante disso, não tem como impedir. Os senegaleses estão entrando aí, as carradas, os haitianos
Eles entram lá pelo Acre, principalmente, e descem Brasil lá fora, e muitos vêm cair aqui, e está cheio em Passo Fundo, em Caxias do Sul, em Porto Alegre mesmo. Então, aceitar, né? Por uma questão de... Agora, eles já estão se arrependendo, já tem uma leva bastante grande que está voltando para os seus países porque não conseguiram emprego. E, por outro lado, o principal... Eles vieram para cá para mandar dinheiro para os seus familiares que ficaram lá no Senegal e principalmente no Haiti, mandar em dólares. O que eles ganham no trabalhinho deles, numa padaria, num restaurante, se compram dólar, dá isso aqui, não dá nada. Então, uma frustração tremenda. O que cabe a eles? Estão voltando, muitos estão voltando. Conexão RS especial, hoje recebendo o senador Lazier Martins, do PDT, que nos dá a honra de conversar com a gente, junto com Guilherme Roquette, jornalista da Ubra TV, que faz a próxima pergunta. Bom, então, senador, o senhor discutiu no Senado a questão do sistema prisional, que mesmo arrecadando recursos de loterias, continua em estado precário no país, e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o exemplo do Presídio Central. Nós vimos já situações no último mês, por exemplo, de quadrilhas serem presas pela Polícia Civil aqui no estado, ficarem noites nas delegacias sem poderem ser levadas para os presídios. O que precisa para mudar essa realidade? Quando o governo federal vai se atentar para essa situação e o Senado como deve se articular? Guilherme, esse problema é muito sério, por duas razões fundamentais. Uma delas, falta de recursos do Estado, e já explico o que projeta essa falta de recursos. Segundo, porque a reforma da legislação penal é muito lenta, e o novo Código Penal, que foi montado por um grupo de notáveis, e que não foi ainda para discussão no Congresso, tem recebido muitas críticas. Eu entrei com um projeto de lei para agravar as hipóteses para conquistar o semiaberto. Porque, desde o tempo que eu apresentava televisão aí em Porto Alegre, eu ouvia muito seguidamente o nosso coronel Paulo Mendes dizer que quase 60% dos crimes cometidos na região metropolitana ocorrem por presos do semiaberto. Vão dormir lá no albergue, ou não sei aonde e tal, e durante o dia eles cometem os crimes. Bom, então, fiz um agravamento para que, com dois itens. Um deles, para que quem é condenado para ter direito ao semiaberto permaneça por mais tempo dentro da prisão. Para metade da pena seja cumprida e para o reincidente, 2/3, mais ou menos isso. Segundo, que antes de sair da cadeia, se submetam ao exame criminológico, que havia até 10 anos atrás e depois absurdamente tiraram, porque a própria lei era errada. A lei submetia o preso ao parecer do administrador da cadeia. Ora, o administrador da cadeia, até por medo, para não negar uma saída de um preso, que não poderia sofrer represálias muito sérias, não pode ser assim. Então, a minha proposta é que tem que submeter o exame criminológico a psiquiatras, a psicólogos, assistentes sociais, sejam feitos testes para ver se aquele preso tem condições de voltar para o seio da sociedade. Então, esse é o projeto. Agora, a crise que nós estamos vivendo, na semana passada, terça-feira da semana passada, por requerimento meu, na Comissão de Infraestrutura, uma das 5 comissões que eu integro, eu requeri, e o plenário da comissão aceitou, a vinda do diretor-geral do DEPEN, Departamento Penitenciário, o senhor Renato De Vito, por sinal, um profissional muito competente, nos impressionou muito bem pelo conhecimento na área carcerária de muitos anos. Mas e o Rio Grande do Sul, qual é o problema? Nós não temos cadeias, nós temos o pior presídio do Brasil, etc. e tal. Aí eles, olha, com o Rio Grande do Sul há um problema. Nos últimos 3 ou 4 anos, a gente coloca uma parte da verba disponível para o governo do Estado. Só que, para construir as cadeias, como se sabe pela lei de licitações, o Estado tem que entrar com a contrapartida, com uma parcela, e o Estado não tem parcela de contrapartida. Resultado, o dinheiro é colocado à disposição, não sai cadeia. A não ser que em Canoas, pelo que eu sei, tem uma bem avançada aqui, resultado do nosso brilhante trabalho aqui do nosso prefeito de Canoas. Sim. O que o senhor pretende fazer, qual que deve ser a sua posição a respeito do projeto da redução da maioridade penal, que foi aprovado, então, na Câmara e deve ir para o Senado agora? A minha posição é bem clara, majoração do período de internação.
Não precisa de uma nova lei, não precisa de uma emenda constitucional. Apenas pegamos o Estatuto da Criança e do Adolescente e agravamos, porque pelo Estatuto a pena máxima de um menor, de um adolescente infrator, a máxima é 3 anos. Então, se alargue mais a hipótese conforme o crime e conforme o critério do juiz. Se cometer um assassinato frio, perverso, o juiz não vai dar 3 anos de internação em casas de internação de menor, vai dar 6, 8, 9 e depois submeter a exame criminológico. Sim. Então não precisa, na minha opinião, não precisa. O projeto do senador José Serra, por do exemplo. Serra, é mais ou menos do Serra. O Senado deve seguir nesse caminho, o senhor acha? Eu acho que o Senado, sim. Eu tenho dúvida com relação à Câmara. A Câmara parece que quer alteração, quer botar na cadeia a gurizada de 16 anos. Uma pergunta sobre esses temas polêmicos, como a maioridade penal, por exemplo, muito se fala na questão da maconha no Brasil. Temas polêmicos, como o Brasília tem se portado na medida em que as discussões ideológicas aumentaram a polarização, bancadas identificadas com áreas como você fala da bancada da Bíblia, a bancada evangélica, da bala, do boi, enfim. Luiz Gustavo, isso é um problema. Há interferência de tudo que é lado, das mais variadas conotações ideológicas. O projeto da maconha, eu sou o relator. Imagina que bomba me deram. Eu sou o relator no Senado. E eu já tentei apressar essa discussão no Senado, mas vem entraves de tudo que é lado. Eu não quero aqui externar minha posição, porque sendo relator, eu quero guardar, porque senão eu já vou ser bombardeado. O programa tem audiência, tem repercussão, mas eu já pretendia ter acelerado esse processo. Agora, a última discussão, por uma proposta da minha colega Fátima Bezerra, da Lídice da Mata. A Lídice da Mata, senadora pela Bahia, ela quer um seminário para levar várias autoridades, de tudo que é lado, para nós discutirmos. Depois dessa discussão pública, com grandes autoridades, não é? Aí então vem para a nossa comissão para discutir. Então, está nesse pé, mas o assunto é polêmico. Eu vou aproveitar, sei então que, em parte, certamente o senhor não vai responder a pergunta, porque já disse que não vai... Não convém. Mas, assim, agora 2 empresas, então, venceram a licitação no Uruguai para a produção dos cigarros de maconha, né, nessa aposta do ex-presidente José Mujica. E também há o plantio da erva para o consumo em casa. A gente sabe que 70% dos homicídios e crimes aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos de acordo com estatísticas do DENARC, são cometidos em função do tráfico de drogas. E fora o custo que tem do combate, de mega operações, hora extra do policial que está fazendo uma operação e talvez não esteja na rua, enfim. O senhor acha que essa experiência do Uruguai ela deve ser levada em conta? Guilherme, o assunto é muito complexo. Eu tenho um item que me preocupa e é onde eu quero carregar todas as minhas perguntas e especulações, que é dos danos pessoais que são causados aos viciados, né, aos usuários de maconha. Maconha é também uma porta aberta para drogas mais fortes. Mas eu tenho pareceres, e vamos discutir isso, de que, pelo tempo de uso, causa uma destruição parcial numa área do cérebro, né? Na área da vontade. Bom, e é por isso que tem muitos usuários de maconha que não têm interesse, não trabalham, são pouco produtivos, etc., e acabam, muitas vezes, precisando de tratamento ao vício, à química que toma conta do seu corpo. Isto sobrecarrega extraordinariamente a previdência social, né? Além da desvalia de milhares de jovens, e não só de jovens, de adultos, que estão aí no país sem utilidade exatamente por causa do vício. Então, esses aspectos eu quero discutir, porque eu não tenho a menor dúvida de que é pernicioso para a sociedade este vício. Bom,
Bom, Guilherme, eu gostaria que você fizesse a última pergunta, por gentileza, e depois vou deixar um espaço reservado para que o senador se manifeste e possa conversar com a nossa audiência diretamente. Bom, bem objetivo também, senador. O que o senhor acha da questão da doação de empresas para partidos políticos? Foi discutida agora nessa questão, nessa proposta da reforma. O senhor acha que empresas devem doar para campanhas políticas? Eu fui radical nisso, modéstia à parte, eu briguei muito. Se você assistiu a alguma das audiências, embora essas audiências foram fechadas. Eu sou da Comissão de Reforma Política. E tem um grupo nosso, e nós brigamos muito. No Senado, nós decidimos pela não mais doação das empresas privadas para campanhas eleitorais. Porque o caso da Petrobras escancarou, não é? Que isto aí é nefasto, isto aí desiguala as candidaturas. O sujeito que recebe uma bolada de uma empresa privada, como muitos receberam, teve uma empresa, por exemplo, dos frigoríficos, que vocês conhecem muito bem, que é a maior empresa do Brasil no momento, derramou dinheiro, uma barbaridade, em todos os partidos, para ter à mão esse pessoal. Porque quem patrocina uma candidatura não está fazendo por nada, de graça, que é retorno lá adiante. Então, no Senado, na Comissão de Reforma Política do Senado, nós vetamos a contribuição de empresas privadas. Agora, a Câmara fez o contrário. Aí o Supremo julgou que é irregular, que é desigual. E aí está valendo o Supremo até agora. Mas aí o que faz o pessoal da Câmara? Cria uma PEC. Porque se criar uma PEC e for votada, eles entendem que aí derruba a decisão do Supremo. Então, a questão toda embaralhou completamente até agora. Mas nós vamos lutar muito. É uma pena que o tempo esteja passando, o fim do ano está chegando e a matéria não está votada ainda e muito menos sancionada, e corremos o risco de que as eleições para vereança e prefeitos, daqui a menos de um ano, venham acontecendo ainda com contribuições, o que seria desastroso. Dá tempo de complementar ou ainda não? Pode, temos um Porque minuto aqui a em mais. Porto Alegre e também em Novo Hamburgo se discutiram leis que proibiram, então, empresas que doam para a campanha de vencerem licitações públicas. Participarem de licitações públicas. Não, isso aí parece que isso aí é pacífico. Sim. Isso é uma vergonha. Uma empresa pública patrocina um candidato, né, e depois tem a retribuição. Parece que isso aí está resolvido. Pelo menos essa parte, pelo que eu sei. Aí me parece que... Eu não sei se são decisões municipais. Porque, são decisões de vereadores, propostas que passaram na Assembleia. Não sei se isso não é inconstitucional, porque matéria eleitoral, ao que me consta, é matéria federal. Sim. Tenho dúvida, mas deixemos assim por enquanto. Tá certo. Bom, chegamos então no momento de fazer um balanço deste primeiro ano e também pensarmos os desafios para 2016, senador Lazier Martins. Bom, em arremate, Luiz Gustavo e Guilherme, eu tenho 8 anos no Senado. Eu não terminei o primeiro ainda. Eu tenho muito para trabalhar, muito para produzir e corresponder a essa expectativa. E, desde logo, agradecendo aqui a audiência dos telespectadores. Aqui em Canoas eu não ganhei a eleição. Aqui ganhou o Olívio. O que não é nada demais, porque tem aqui um prefeito do PT muito competente, o Jairo Jorge, e aqui tem uma certa dominação petista. Mas não ganhei aqui, mas, em compensação, ganhei em quase todas as cidades do Estado. Mas o que eu tenho a dizer, em conclusão, é de que estou lá, muito orgulhoso, consciente das responsabilidades e para procurar colocar no meu trabalho parlamentar aquilo que eu preconizava na imprensa. Respeito ao dinheiro público, transparência nas condutas dos políticos, não é? Economia, austeridade. Eu tenho o gabinete mais enxuto de todo o Senado, tenho apenas 11 funcionários lá no Senado. A maioria do senador tem 20, tem um tem 30, tem um tem 35, eu tenho 11. E dão para o gasto, e muito bem, porque muito competente. Então, é isso que eu pretendo levar, e se vocês me deram uma oportunidade, daqui a um ano eu quero voltar aqui. Com certeza. Está feito o convite. Sua prioridade para o ano que vem, primeira coisa que o senhor, né, qual que é o...
o foco? Bom, eu agora quero acelerar os projetos que eu tenho lá para ver se começam a ser decididos, né? E depois ajudar a deliberar com relação a essa depuração na política. Eu sei que é um comportamento e uma promessa muito antipática, porque aquela velha história, cortar na própria carne, isso machuca, mas nós precisamos de uma limpeza, uma depuração dos próprios políticos, para poder fazer um Brasil novo, que vai acontecer lá adiante. O Lava Jato se constitui no evento, num fenômeno histórico, ponto de partida para o novo Brasil. Então, nós temos que ir ao encontro desse belo trabalho do Sérgio Moro, um juiz que merece uma estátua em Curitiba, o Rodrigo Janot, magnífico procurador-geral da República, a Polícia Federal, que vem trabalhando com independência. Enfim, nós do Parlamento, nós do Legislativo, precisamos ir ao lado dessa gente para ajudar nessa depuração. Perfeito. Bom, muito obrigado, Guilherme Roquette, que esteve aqui com a gente, e a disponibilidade e a gentileza de nos atender. Em nome da Ubra TV, agradeço o senador Lazier Martins e desejo sucesso em Brasília. Afinal de contas, o seu trabalho reflete no nosso dia a dia. Muito obrigado, senador. Esperamos em novembro. Exatamente, o convite já está feito. Combinado.